Estamos de volta com mais um encontro do curso Inteligência Artificial na Qualidade do Vinho, onde que a gente está montando um modelo preditivo para mensurar e preditar também a qualidade de um determinado vinho, cujas características serão submetidas ao nosso modelo. E ao longo dos nossos encontros, a gente veio testando algumas diferentes técnicas de machine learning com relação principalmente à classificação, já que esse é um problema de classificação, nesse caso supervisionada. E hoje, no 10º encontro, a gente vai ver a última técnica, a última forma, o último algoritmo que a gente vai testar ao longo desses nossos encontros, que nesse caso aqui é o Gaussian Naive Bayes. O Gaussian Naive Bayes é uma variação do algoritmo Naive Bayes. E para a gente entender sobre Gaussian Naive Bayes, a gente, logicamente, precisa entender a sua origem, que é o principal, aí, o algoritmo Naive Bayes. O Naive Bayes, na verdade, ele não é um algoritmo em si, ele é uma família de algoritmos de classificação baseada em probabilidades advindas do teorema de Bayes, com a suposição de independência ingênua. Por isso que a gente diz naive, que é a independência ingênua, onde que supõe-se que do termo naive, Bayes é o criador, naive refere-se à suposição de que todas as variáveis, ou seja, todas as características de um determinado registro, por exemplo, um vinho, o vinho tem acidez, açúcar, enfim, cada uma dessas características é independente entre si, ou seja, não existe uma relação de dependência entre essas características. Nesse contexto, é com essa regra de negócios que o algoritmo de Naive Bayes trabalha, que os algoritmos de Naive Bayes trabalham. Para entender de uma forma um pouco mais supérflua, um pouco mais geral, o Naive Bayes ele é um algoritmo que usa na prática, tá? É uma tabela de probabilidade, que daí ele vai pegar cada uma das variáveis preditivas, no caso, os atributos previsores, tá? Que são as características, as variáveis e seus respectivos valores de cada registro no nosso dataset, na nossa base de dados. E aí ele vai fazer uma tabela de probabilidades de quantidades e vai elencar aí todos esses atributos previsores a fim de encontrar probabilidades para chegar no atributo classe, que é a resposta, que é a classificação em si. Isso com dados, claro, previamente treinados. Teoricamente, é essa fórmula ali, onde que P de A com B, implicando A com B, é a probabilidade de A acontecer num determinado B, que a gente chama de probabilidade posteriori. Essa probabilidade posteriori, ela é a fórmula que eu coloquei em inline, eu coloquei em linha única, mas geralmente é o da esquerda sendo tudo dividido por P de B, a probabilidade de B. A probabilidade de B acontecer em A vezes a probabilidade de A, que é a probabilidade priori. Tá? A probabilidade priori, esse valor dessa multiplicação dividido, tá? O produto dessa multiplicação dividido pela probabilidade de B. É dessa forma que esse algoritmo, ele cria um modelo para calcular na prática, que é como eu te disse, na prática a gente cria uma tabela, dá para fazer isso na mão, onde que a gente coloca todos os atributos previsores, ou seja, todas as variáveis e seus respectivos valores de nossos registros no dataset, na nossa base de dados, e aí a gente vai elencando quantidades, tá? Isso vai chegar na questão de probabilidade, vai chegar numa questão bem estatística, onde que a gente vai ver quais são os atributos aí que tem mais referência, menos, e quando vai chegar na conclusão final, no caso, que é o atributo classe, a resposta da predição com relação aos dados de treinamentos, que já são previamente respondidos, e aí a gente vai ter essa ideia de quantidades e submetendo um novo registro ao qual a gente quer descobrir aí a predição, a resposta de acordo com as suas características, ou seja, os atributos previsores, suas variáveis com seus respectivos valores, a gente vai aplicar nessa tabela de probabilidades, que é o Naive Bayes em si, e aí a gente vai encontrar a resposta dessa previsão. A gente tem ali uma referência, uma representação visual dessa fórmula, tá? Na prática, as coisas são bem fáceis. A gente simplesmente vai executar a função do Naive Bayes ali, nesse caso do Gaussian Naive Bayes, para descobrir aí, para criar um modelo para posteriormente descobrir a previsão. O Gaussian Naive Bayes ele é utilizado quando a gente tem variáveis preditoras, ou seja, as variáveis dos nossos registros, sem não ser a resposta,
elas são contínuas e assumem dados que seguem uma distribuição normal, que a gente chama de gaussiana, por isso que Gaussian Naive Bayes. A gente também tem o multinomial e o Bernoulli Naive Bayes. O multinomial Naive Bayes é usado principalmente para classificação de textos, como o problema de análise de sentimentos ou até aquela filtragem de e-mails, quando a gente quer descobrir se um e-mail é ou não spam. Onde as características são as contagens de palavras, por exemplo, quantas vezes a palavra amor existe em determinado e-mail. Daí ele diz a frequência das palavras, cria uma tabela de probabilidades aplicando o Naive Bayes e utiliza. Vai depender da regra de negócios aí, ao qual o algoritmo específico a gente vai utilizar da família Naive Bayes. O Bernoulli Naive Bayes é uma variante que é utilizada para dados binários, onde que cada característica, cada dado, cada resposta, aliás, cada valor de cada atributo previsor, ele assuma um entre dois valores, no caso 0 ou 1. O 0 sendo a ausência, o 1 a presença ou vice-versa, tá? Por exemplo, num documento, num e-mail, onde que tem uma palavra amor, se não tiver a palavra amor, ele assume o valor 0, se tiver o valor 1. Então, ele trabalha com dados de verdadeiro ou falso, logicamente falando. Agora, para a gente entender um pouquinho sobre o Gaussian Naive Bayes, ele é um algoritmo do Naive Bayes que segue a distribuição gaussiana, que é na abordagem dele supõe-se que os dados de cada classe são distribuídos normalmente. Isso significa que cada característica dos xi, a probabilidade condicional de xi implicada em y, tá? Onde que y é a classe, ou seja, a resposta da predição. Seguindo a fórmula da distribuição normal, eu coloquei aqui a nossa fórmula, que a gente faz, nessa questão aqui, a gente faz a divisão, a multiplicação em expoente com a fórmula aqui ao quadrado, a gente vai trocar aí o sinal, vai fazer as inversões, enfim, é a matemática que a gente executa aqui. Na verdade, quando a gente executa a função do código em si, esse cálculo já é feito automaticamente, a gente não precisa se preocupar com ele, com probabilidades de errar ou não esse cálculo. Ele segue essa fórmula que é a da distribuição normal, onde ali o y ele é a média dos dados da classe, o y', o y1 no caso ali, os valores são as variâncias dos dados da nossa classe, da nossa probabilidade de resposta, que é a y. Seguindo disso, a gente também tem o teorema de Bayes, que é o classificador, ele usa o teorema de Bayes para calcular essa probabilidade posterior da nossa resposta de predição, nesse caso y, que é a classe, dado o conjunto de características. Então, são N características. Características são as X. Características são os atributos previsores, que quando a gente tem o nosso dataset, que geralmente é como uma tabela Excel, a gente tem as probabilidades dos valores, aliás, probabilidades não, a gente tem as variáveis dos nossos registros. Por exemplo, o vinho tem acidez de 36, o outro vinho acidez de 25. São dados hipotéticos, eu só quero dizer que esse acidez e esses respectivos valores são os x. Por isso que a gente pode ter nx. A gente tem x1, 2, 3, 4, n. São infinitas as possibilidades. E um número que é ilimitado e variável. Ele segue essa fórmula onde que o p de x é constante para todas as classes, para todas as respostas. Então, ele pode ser ignorado na nossa classificação. Esse nosso algoritmo, eu acabei colocando aqui no Google Colab, nosso encontro 10, eu já coloquei aqui na nossa tabelinha de respostas e já criei uma célula de código. Esse nosso algoritmo ele tem uma aplicação, tem as aplicações. Geralmente é para esse nosso caso, por exemplo, de Machine Learning classificação supervisionada, ao qual a gente executa aí os códigos e acaba verificando os valores humanamente. Tá? Então, não é algo totalmente automatizado e é utilizado para classificação, nesse caso aqui, principalmente falando da classificação do vinho vermelho, vinho tinto no caso. Utilizado também para mineração de texto, como eu disse, filtragem de spam, separar documentos, analisar texto, sentimentos em texto, sistemas de recomendação, como por exemplo esse nosso caso, ou recomendações específicas com base em histórico sejam os atributos previsores informados. É recomendado o Gaussian Naive Bayes para pequenos e médios datasets. Então,
ele tem alta performance para a gente treinar e também para responder ao modelo, ao processamento do modelo em si, justamente por ser recomendado para pequenos e médias bases de dados. Ele tem menor tempo de complexidade para realizar a execução, ou seja, ele é um pouco mais rápido. Ele possibilita a manipulação também de dados não numéricos, então a gente não precisa só se preocupar com números nas respostas dos atributos previsores. A gente pode utilizar texto também. Duas desvantagens que eu trouxe, existem outras, mas as duas principais são a suposição de independência. Então, supondo que trazendo o Naive Bayes, onde que o Naive significa aí as variáveis independentes, ou seja, todas as características, todos os atributos com seus respectivos valores dos dados que estão no nosso dataset e aquilo que a gente vai submeter, são considerados independentes, não existem relações de variáveis. Então, esse termo ele pode não ser realista em muitos problemas práticos, como, por exemplo, na qualidade do vinho, acho que isso não acontece, porque pelo que a gente viu na análise, talvez a acidez volátil, enfim, do vinho implique na sua resposta final, ou implique no resultado, principalmente, de outros atributos previsores, e não só na classe, não só no outcome, na saída, na resposta da previsão. Então, isso pode ser uma desvantagem para esse tipo de algoritmo, de utilizar esse tipo de algoritmo, porque ele não considera relações entre as variáveis com seus respectivos valores já previamente escritas nos atributos aos quais a gente submete a esse modelo. E também a gente tem a probabilidade zero. No caso, se a classe, ou no caso aqui classe, eu sempre digo resposta. Se a resposta não for observada durante o treinamento para determinado valor de atributo previsor, o modelo ele também trará probabilidade zero. Então, pode existir. Ali, quando a gente não encontrar um determinado dado, aquela tabela de probabilidades que eu disse, ela pode ser considerada zero. Então, a probabilidade zero pode encontrar, isso pode ser uma grande desvantagem, porque aquele determinada característica, aquela determinada variável, atributo previsor, pode ser descartado. E por quê? Porque supõe-se que esse atributo ele é independente dos demais. Por isso, Gaussian Naive Bayes. Nesse caso, principalmente o Naive Bayes em si, da família dos algoritmos. Porém, na prática, pode ser que esse atributo que não vai ser elencado porque possui probabilidade zero, ele não foi encontrado nesse caso, mas quer dizer que ele pode implicar no resultado dos demais atributos previsores, ele vai ser descartado. E os outros dependerão dele, porém o algoritmo ele não considera, a regra de negócios do algoritmo em si não considera essa questão. Então, isso pode também ser uma grande desvantagem. A gente vai fazer a aplicação na prática no nosso Google Colab. É o seguinte, eu coloquei aqui, eu vou já jogar tudo de uma vez só na célula de código, e aí a gente vai ver de uma forma mais simples. A gente traz o Gaussian NB, a gente já vai trazer no GNB nessa variável para a gente colocar tudo de uma vez só. Ou seja, a gente vai aplicar o Gaussian NB, a gente vai separar e vai utilizar os dados x e y de treino para treinar esse nosso Gaussian Naive Bayes, onde que o x são os atributos previsores da nosso dataset, nossa base de dados separada para treino, e y são as suas respectivas respostas das bases de dados separadas aí para treino, que é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer as predições com os testes, e a gente vai colocar aqui nos testes, fazer o round também, utilizar aí o 3 para o GNB Score, que é o que a gente vai mostrar a resposta do Gaussian NB. Selecionar tudo, Ctrl Enter para executar. Ele vai executar, inclusive, o nosso Confusion Matrix e o Classification Report, onde que a gente vai ver qual que vai ser o accuracy. Nesse caso, a gente está pegando diretamente o score, tá? Que também é a questão do acerto do algoritmo. 76,20%. A gente vai colocar aqui o score, tá? Score de 76,20%. E, claro, a gente consegue até ver na matriz de confusão aqui que ele não acertou muito, tá? Ele errou bastante, aonde que os verdadeiros valores seriam bons ou ruins, o nosso algoritmo ele preveu como média, tá? Então tem uma discrepância grande aqui. E ele acertou pouco no caso, tá? Então a accuracy dele ficou baixa, que é o que justamente nos importa.
A gente pode então já ter uma ideia, vou dar um ESC aqui, um Ctrl S para salvar, para a gente ter a nossa tabela dos resultados de precisões de todos os algoritmos que a gente definiu. E a gente vai elencar aqui, ó, o Random Forest 86,73, a gente tem outros demais, e o Gaussian Naive Bayes ficou um pouquinho para trás dos demais. A gente já tem então uma boa ideia desses nossos algoritmos. A gente utilizou os principais algoritmos de Machine Learning de classificação supervisionada para essa nossa regra de negócios, para esse nosso modelo específico, que é classificar o vinho tinto bom, médio, ruim, de acordo com as suas características. Como nesse caso o vinho tem as características relacionadas ao Gaussian Naive Bayes, principalmente qualquer um deles da família dos algoritmos de Naive Bayes, funciona, mas não é o mais recomendado, já que a gente tem outras alternativas, que não são poucas, que a gente viu várias aqui, que a gente pode utilizar com maior índice de maior probabilidade de assertividade. Todo esse código, inclusive o CSV do dataset, você pode encontrar lá no meu site bisocial.github.io, e se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. No nosso próximo encontro a gente vai fazer o comparativo final e vai finalizar a modelagem, a criação do modelo e utilizar esse modelo na prática para a gente poder salvar ele, levar ele para os locais e poder classificar na prática o vinho tinto. Um abraço e até o nosso próximo encontro.